Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Os irmãos acharam? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Quando a igreja nasceu, a importância da manifestação era algo latente no início, no nascedouro da obra. Muitas das vezes, pessoas só se converterão através de sinais. Só com um grande operar, com um grande manifestar da glória, do poder de Deus, é que alguns se converterão, porque seus corações estão debaixo de uma petrificação tão grande de incredulidade, que o cerceamento da vontade de Deus nessas vidas se torna assim de maneira quase impossível. Não fique achando que isso não é o meio de Deus, é o meio de Deus também trabalhar. Deus trabalha com o seu poder, amém, irmãos? O poder de Deus é manifestado para que saibam que Ele é um Deus que está operando, um Deus que está executando a sua vontade. O seu poder manifesta a sua glória. E nesse caso aqui específico, é um caso realmente para mostrar que a igreja estava nascendo debaixo de autoridade para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas impossíveis. Quantos quadros nós já podemos ouvir e testificar que Deus operou aonde a medicina tradicional disse: olha, não tem mais jeito. Nós mesmos somos testemunhas de várias situações em que casos chegaram até nós e a notícia não era boa, mas a oração, a persistência, a insistência, Deus muda quadro clínico, Deus transforma coisas que estão com aspecto de morte para a vida. Deus transforma a coisa com um aspecto de engessamento, que vai ser aquilo a vida toda. Deus diz: olha, eu quero mudar, não vai ser assim, dessa forma mais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus age assim, e se você crer nisso, tenha plena consciência que Deus é livre para agir como quer. Ninguém pode impedir Deus. Quando olhamos para esse texto, vimos uma das maiores manifestações na iniciação do Evangelho em Jerusalém. O Evangelho de Deus, agora com poder, com autoridade, na vida dos apóstolos, na vida dos homens de Deus. Pedro, João e todos os outros apóstolos estavam diferentes. Esse texto mostra pessoas sendo usadas por Deus, mas diferentes. Eu creio que na vida de todos nós existe um tempo que nós
alcançamos um nível maior espiritual. A gente consegue entender os planos de Deus com uma mente capacitada para fazer essa obra dentro de uma dimensão e divisão que alcança coisas que nós não alcançávamos antes. Porque Pedro, aqui é um outro Pedro, irmãos. Pedro, após a ressurreição, é um outro Pedro. É um homem que tem um revestimento espiritual que começa a mudar completamente a obra que o Espírito Santo tinha na vida dele. Agora a obra era realmente sem medo. A obra era realmente realizada com fervor, com autoridade. Era um outro Pedro. Era diferente. A dimensão que ele alcançou, que não tinha enfrentamento que o parasse, lutas que o impedisse. Esse Pedro que vocês estão vendo em Atos 3 é um Pedro diferente quando ele começou a obra com Jesus. Porque aqui a presença de Jesus não está mais fisicamente no meio deles, mas a presença de Jesus está muito mais presente, ausente do que antes. A consciência que ele tem de Jesus Cristo na sua vida, no seu ministério, era muito mais forte do que quando estava antes, porque agora ele sabia que aquele poder era operante, mesmo Jesus não estando presente fisicamente, mas estava presente na sua vida, pelo que havia deixado, pelo seu legado, pela sua obra, pelo evangelho transformador. E Pedro começa a testificar que o Espírito estava nele quando ele vai para a igreja orar, porque até então a igreja estava recolhida, eles estavam com medo de sair, estavam ainda receosos para fazer a obra de Deus. Mas quando eles recebem aquele renovo que Jesus assopra e os discípulos são cheios do Espírito Santo, estão ali, ó. Aí Jesus é levado aos céus, o anjo falou para eles ficarem firmes, porque esse mesmo Jesus que estavam vendo subir, ele voltaria, o discípulo estava ali. No capítulo 1 de Atos, a palavra foi essa: olha, ficar em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos. Capítulo 2, uma demonstração do poder de Deus, agora de uma forma sobrenatural, enchendo as almas, as vidas, com uma esperança, com uma confiança tão grande, e o poder foi manifesto também em falar em línguas, e o milagre estava acontecendo, que todos estavam ouvindo em suas próprias línguas, e o processo estava crescendo, e chega nesse instante, no capítulo 3, era a prova de que realmente a obra de Deus, ela havia crescido na vida do apóstolo Pedro. Agora ele está indo para orar, porque eram os momentos das orações dos judeus, 3 vezes ao dia, às 9 horas, 15 horas, e antes de pôr o sol, às 6 horas da tarde. E Pedro estava subindo para orar, e aquele conglomerado de gente, de multidão subindo, e Pedro estava orando. Irmãos, quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem como a gente não enxergar aqueles que precisam, amém? Você pode levantar sua mão assim e dizer: eu preciso enxergar aqueles que Deus coloca no meu caminho, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Porque pensamos que o poder de Deus nos distancia das relações, que o poder de Deus nos subtrai para o isolamento. O poder de Deus vai nos levar para as pessoas, para as necessidades. O poder de Deus vai nos levar para os confrontos dos aflitos, dos atingidos pelo mal. Mais poder significa que você vai operar no meio de maiores crises, situações. Não é diferente com Pedro, quando ele está crescendo espiritualmente e ele tem vontade de orar. E a Bíblia diz que ele, no caminho, encontra alguém necessitado. Quando temos mais poder, significa que Deus vai nos dar mais trabalho, amém? Mais poder significa que a obra de enxergarmos as pessoas
Sempre comento isso com alguns irmãos, companheiros da obra de Deus, sempre falo sobre isso, que o Evangelho nos torna mais humanos do que antes, que o Evangelho nos faz mais sensíveis do que antes. O Evangelho não nos faz pessoas sobrenaturais para nos tornarmos pessoas como se fossem deuses. Não, o Evangelho nos faz mais sensíveis, mais humanos, para sentirmos as necessidades alheias, as vozes solícitas, as pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de ajuda. O Evangelho não está aqui para desumanizar o que é humano, não. O Evangelho está aqui para tonificar o que é humano. Porque muitas vezes as pessoas acham, por estar na presença de Deus, que tem que se tornar um Deus. Pessoas que acham que tem que ficar andando com carro de fogo, com tocha de fogo, e não para conversar, não para ouvir, não para atender até as pessoas, seus próprios familiares. E tem necessidade, mas entra esse orgulho do afã, porque eu sou poderoso, eu estou agora na presença de Deus, e te afasta das necessidades humanas. Irmãos, todo o Evangelho, Mateus, Marcos, João e Lucas, se botar o quinto Evangelho, pode botar que é Atos dos Apóstolos, se vocês forem analisarem, vocês vão ver um Jesus humano, um Jesus que se aproxima, um Jesus que toca em criança, um Jesus que toca em mulher que tem doença, que ninguém quer tocar, um Jesus que toca até em defunto, que era proibido na época, um Jesus que come com pecadores, um Jesus que diz assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. A prova desse poder de Deus em Jesus é a maior prova do sinal de como Deus quer que nós sejamos. Que se a única pessoa que tem que ser exemplo para sermos seguidores no nível de cabeça espiritual é Jesus Cristo. Ele, verdadeiramente, o autor aos Hebreus, capítulo de número 12, diz: olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é mistério que Pedro e João tenha parado para ouvir aquele mendigo. Gente, quem dá atenção para mendigo? Quem dá atenção para mendigo? E se tiver de carro, né, considerando a situação, é mais uma questão de orgulho e de insignificância. Não estou falando nem do perigo, não. Dependendo da situação, se for de dia, num lugar tranquilo, a gente não abre o vidro porque a gente não quer mesmo, a gente desfaz de qualquer pessoa, a gente não dá valor. É interessante como Pedro e João estavam ali aspirando o ministério. Eles poderiam estar assim: pô, vamos falar com o sumo sacerdote, vamos falar com os sacerdotes, vamos falar com os porteiros da casa, do templo do Senhor, que eram pessoas importantíssimas. Vamos procurar as pessoas mais usadas por Deus para conversar, para falar. Mas não, eles param para aquele que era mais desprezível, para aquele que tinha menos importância no culto e ainda estava fora do templo, não estava nem dentro do templo. Um camarada que a Bíblia diz que ele estava ali não menos do que esses anos todos. Se punha à porta chamada Formosa para pedir esmola. Ele vendo Pedro e João entrando, estava ali, disseram: dá uma esmola. E Pedro e João, olhando para eles, disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É impressionante porque quantas pessoas gostariam de receber essa graça abençoada, essa graça divinal, dessa liberação de cura? Muitas pessoas. Mas eu digo para vocês que quando a gente está seguindo a Deus, a gente vê os irmãos, a gente vê os necessitados. Quem procura Deus, acha o seu irmão. Quem procura Deus, manifesta o seu poder. E o maior poder de Deus, irmãos, aqui, é o amor. O maior poder
de Deus é o amor. E quando o amor entra, tudo mais acontece. A profundidade da relação de Pedro e João foi conduzi-lo à necessidade de um pobre moribundo, de um homem que esmolava há anos a fio ali a porta, se sustentava com aquilo, precisava ser carregado, dependia dos outros, um homem com tantas deficiências, com tantas dificuldades, mas na hora a gente vê que Deus conhecia aquela alma, Deus conhecia aquela vida. Sabe, o Evangelho não pode subtrair da tua vida esse amor, o Evangelho não pode tirar da tua vida esse desejo. Muitas vezes, você quer um Evangelho que te padroniza a uma formalidade de não se envolver, de não ter sentimentos, de não se aproximar. Isso não é Evangelho. O Evangelho realmente nos conduz a ver a necessidade do próximo, a nos arrolarmos com a dor alheia. O Evangelho é aquilo que realmente é proposto, é boas novas. Boas novas, é levarmos boas novas, novas notícias, notícias agradáveis. O Evangelho não está preso a essas coisas brejeiras de roupa, essas coisas de doutrinas, são coisas dos homens, coisa humana. É preciso? É preciso para ter um padrão, para ter uma forma, mas isso não é o Evangelho. Isso aí é apetrecho, a necessidade que existe para se manter um grupo dentro de uma visão, mas o Evangelho é o poder de Deus. Aquele homem estava acostumado a receber esmolas, porque ele sabia que tinha que comer. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Muito mais que esmola, é poder ter a restituição da sua vida, da sua saúde, em ser aceito pela sociedade, sua autoestima crescer. Eu sou um cara, anos a fios lá, pedindo esmola, todo atrofiado. E alguém fala para ele, olha, eu tenho como mudar esse quadro. Imagina só o coração daquele homem, irmãos. A situação daquele homem. Quando ele esperava, imagina até que eles ficaram tristes, porque estava ali na porta da igreja, quantos e quantos passaram por ele, possivelmente muitas pessoas já haviam orado por ele, mas nada havia acontecido. Pede dinheiro e Pedro e João falam, olha, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que cifra, muito mais do que níquel, papel, para circular, para comprar. O que eu tenho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E eu quero fazer essa correlação rápida, porque o tempo não nos é permitido alongar, mas muitas vezes você tem sido esse homem atrofiado à porta da igreja. Você não tem sentido que quando você vem para a igreja, você só tem levado esmola no sentido espiritual, porque você se conformou a uma ortodoxia, a um engessamento de vida, e você vem e se acostumou com isso, a ficar dependendo dos outros, a ficar esmolando as coisas espirituais. É importante pensarmos que esse homem era um homem convertido, mas não era um homem que tinha chegado ao plano que Deus queria para a vida dele. Irmãos, assim a gente vê por todas as partes pessoas que se conformam com um tipo de casamento, pessoas que se conformam com um tipo de vida, pessoas que se conformam com um tipo de sentimento e vão se engessando. Na verdade, são paralíticos e pessoas atrofiadas. Estão vindo para a igreja, mas continuam doentes. Doentes, não fisicamente, mas doentes na alma. Pessoas azedas, amargas, pessoas que não dão chance para mudar, pessoas que não dão chance para transformar o que é aleijado, o que é atrofiado, se tornar saudável. Eu creio que Deus tem um plano tão poderoso a respeito de cada um de nós. Nós precisamos receber essa graça para quebrar essas envergaduras dentro da alma, dentro da vida. Aquele homem precisava mudar a sua vida, mas ele mesmo não tinha expectativa disso. Talvez aconteça isso com você, não tem nenhuma expectativa de nada. Vem por vir. E Deus está dizendo, olha, eu quero transformar a sua vida.
Quero mudar essa situação. Quero mudar esse estado. Nós que pregamos o Evangelho, e eu já estou 40 anos pregando o Evangelho, e vou dizer para vocês uma coisa: o povo não entende que Deus pode fazer infinitamente mais. Nós não podemos aceitar uma vida atrofiada e na porta da igreja ou dentro da igreja estarmos num estado de adoração que tem impedimentos. Vocês veem que esse homem, quando louva a Deus, depois que recebe uma unção tão forte, uma carga de poder tão forte, que o louvor dele é diferente. Todo mundo se entusiasma e percebe que é uma outra pessoa, e ele mesmo sai fazendo coisas que nem era permitido fazer, mas ele estava com a adoração da vida, a adoração do poder de Deus na alma, porque a maior coisa que o homem possa receber em sua vida é a presença maior de Deus, é a presença maior do Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Prata e ouro são coisas que necessitamos para transitar e para sobreviver aqui, nesse plano terreno. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. É um absurdo que estão fazendo com as escrituras sagradas. As propostas hoje ofertadas para os fiéis é proposta de ficar aqui nesse mundo, nessa terra. As pessoas estão recebendo mensagens para serem obsessivas. E o Evangelho é o contrário, é para você sair fora dessa possessividade. Mas o Evangelho que é proposto hoje é para a pessoa estar mais presa às coisas materiais, às coisas físicas. Você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser cabeça, você vai... Irmãos, a fidelidade de Deus, ela não vai falhar nunca na vida daquele que anda correlacionalmente de acordo com a sua palavra. A fidelidade de Deus é o desejo, porque é um princípio. Princípio não pode ser retirado. Deus quer que você seja abençoado, próspero, isso é princípio bíblico. Agora, uma coisa é nós tirarmos o foco do verdadeiro evangelho e colocarmos para uma situação que leva as pessoas a desvirtuarem o verdadeiro desejo de Deus. A esperança para as pessoas não é uma esperança desse mundo. O apóstolo Paulo mesmo falou: olha, se eu só estou esperando nesse mundo, eu sou o pior de todos os homens. Paulo diz: eu sou o mais miserável de todos os homens. Agora, quando você deposita a sua fé numa coisa que você tem depósito, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde o ladrão não pode roubar, é essa a esperança que Deus está dando. Uma realidade muito fria, muito fria. Nós não vamos ficar eternamente nesse corpo. Aquele homem, ele foi curado, mas depois ele morreu. A importância maior não estava na cura física. A importância maior foi a cura da alma, que ele adorou e louvou o Senhor. Eu estou falando isso para você, que às vezes você perde muito tempo com as coisas relacionadas somente a essa vida. E a gente deixa o que é essencial. O primário é você ter a certeza da sua fé, que diz assim: eu estou salvo, eu estou salvo. Porque eu e você não somos esse corpo. Esse corpo é só invólucro. Esse corpo é só um meio para nos deter. Porque eu e você somos mais do que esse corpo. Esse corpo é uma cabaninha humana, né? É uma casinha humana para conter eu e você. O evangelho que nós devemos pregar é o evangelho que dá esperança de você poder viver nesse mundo e não te tirar da vida eterna, da confiança eterna. Você chegar até o fim. Como o apóstolo Paulo fala em Timóteo capítulo 4. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que está me proposto agora é aquele dia, ganhar a coroa que o justo juiz me dará. Essa deve ser a nossa confiança. Deus precisa fazer sinais e maravilhas? Claro que Deus faz. Deus é livre, Ele pode fazer o que quiser. Mas a maior ênfase do evangelho é a transformação. A transformação é essa que o
espírito que o ser humano tem, ele não é mais detentor das coisas passageiras, mas sim das coisas eternas. Porque as coisas passageiras são subterfúgios necessários, são necessidades que precisamos granjear para sobreviver. Mas a maior grandeza é aquilo que os apóstolos disseram: não tem ouro nem prata. Estavam falando de coisas eternas, coisas espirituais. Irmãos, nós precisamos voltar ao início dessas coisas. Estamos vivendo no secundário, dando mais valor ao secundário do que ao primário. Estamos dando mais valor às coisas inerentes a essa vida do que o valor real do depósito das coisas eternas, que é a fé, a confissão em Jesus Cristo Salvador, e andarmos com confiança, certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Às vezes eu encontro, como capelão também, que sou pessoas, claro que a gente tem que dar valor à dor humana. Dor humana, olha, qualquer dor, Deus se importa. Porque a dor entrou como forma de rebeldia. Dor se mexe com Deus, mexe com Deus. Toda dor mexe com Deus. E às vezes encontro pessoas e falo, né? E é muito triste o que nós estamos vendo. E às vezes eu já presenciei como capelão, ministrando cerimônias, e senti a dor das pessoas, porque tem pessoas que esperam acontecer alguma coisa com seu ente querido, porque vai sinalizando, a pessoa está doente, vai realmente, né, se definhando, mas existe até uma certa aceitação, né? Outros não, ficam com revolta, ficam chateados, né? Tem problemas assim que desenvolve realmente um quadro de raiva. Aí a pessoa diz assim: porque tem morte que é morte assim muito feia. Nós, como conhecedores da Bíblia, teólogos, né? A gente, assim, não quer discutir, mas Deus não tem morte feia nem morte bonita. A morte sempre será uma penalização do mal. Eu quero dizer que a pior morte não é aquela que a pessoa, às vezes, fica desfigurada, né? Eu não quero falar aqui de filme de terror. Mas a pior morte é a morte que a pessoa não tem Cristo Jesus. Que a vida só começa com Ele. Essa é a pior morte. E você pode, querido, ouvir qualquer outra palavra, mas se essa palavra não for pregada para você, seja anátema, seja maldita. A pior morte é a morte que a pessoa rejeita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a pior morte, é a morte espiritual. E nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é muito importante. Aí as pessoas dizem assim: poxa, mas morreu tão cedo, mas tinha tantos sonhos, mas tinha tanto... A morte veio para nivelar mesmo a alma humana. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Mas uma coisa é certa: seja com tenra idade, seja com meia idade, seja com realizações por meio do caminho, ou concluída, seja o que for, se você está em Cristo, você está no maior plano da sua vida. O maior plano da sua vida. Essa é a nossa confiança, é a nossa certeza, a nossa esperança. É esse evangelho, o evangelho que diz assim: levanta e anda na presença de Deus. Não estou te chamando para você ficar rodopiando com sinais. Eu creio nisso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você ter vida com Deus, vida com as Escrituras, viver esperando por vir a vida eterna. Deus te abençoe sua vida, seu coração. Deixa essa palavra para os irmãos. Quando eu busco a Deus, eu encontro o meu irmão necessitado, o meu irmão precisando. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique de pé. Quero orar por você. E nós vamos, daqui a pouquinho, fazer o ofertório.
Mas eu gostaria que você pudesse fazer essa oração comigo, essa oração de entrega, oração que você possa sentir bem com Deus, sentir bem com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por sua igreja, oro, Senhor Deus, pelas nossas almas, que como aquele homem que estava na porta da igreja pedindo uma esmola, e a esmola que poderia levá-lo somente para um lanche, para comer alguma coisa, mal esperava que diante dele estava a maior riqueza, a maior grandeza. Senhor, tome em tuas mãos as nossas vidas, que não venhamos para a casa do Senhor para pedir coisas passageiras só, mas que possamos pedir aqui: Senhor, confirma minha vida eterna, guarda minha alma. Oh Espírito Santo, abençoe-nos nessa manhã, abençoe o Brasil. Oramos, Senhor Deus, se for da tua vontade, Senhor Deus, que faça essa obra, que retire, que coloque quem quiser na presidência, mas, Senhor, o povo não pode ficar pagando por esses erros. Tome o Brasil, tome o Rio de Janeiro, Senhor. Pai, é notório que o Rio de Janeiro precisa do Senhor. Precisamos da salvação que vem do Senhor. Pai, essa liberação desse investimento da União no Rio de Janeiro, Senhor, que aconteça logo, que salve esse estado, tira, Senhor Deus, os corruptos, os culpados, quebra essa maldição, estanca, Senhor, essa sangria, tira essa sangria do Rio de Janeiro, de Cabral, de Pezão, quem quer que seja, Senhor Deus, traga um novo para o Rio de Janeiro. Nossos filhos, gerações que virão, tenham, Senhor Deus, espaço, tenha trabalho, tenha escola, tenha saúde, tenha emprego. Senhor, oramos pelo Rio de Janeiro. Pai, não aceitamos mais que essa maldição permaneça nesse estado, Senhor, de descontrole, de convulsão social. Pai, em nome de Jesus, que haja realmente a tua mão agindo sobre o Rio de Janeiro. Abençoe, Senhor Deus, porque esse é o nosso compromisso de orarmos pela nossa nação. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, que não haja dúvida, Senhor, porque cremos na tua palavra. Senhor, abençoa. Eu quero orar por todos os irmãos aqui que estão aguardando por uma venda, por um negócio, por uma promessa. Senhor, sei que algo está acontecendo. Senhor, tu és poderoso para abençoar essa família, esse irmão, essa irmã, tirar esse impedimento, essa preocupação, essa insônia, tirar, Senhor Deus, essa dor que está. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, que a fidelidade, que o amor e que o compromisso dessa pessoa com a sua palavra, Senhor, possa dar a ela a vitória, meu Pai. Nós consagramos os dízimos, as ofertas no teu altar, para a tua glória, para o teu nome, em nome de Jesus.